queria saber como foi essa experiência de visitar esses locais, o que você sentiu? Então, eu visitei realmente muitos locais, porque eu meio que me encantei em como as coisas estão visíveis, né? Como você consegue aprender indo nos lugares, né? Conversando com as pessoas. Estando lá fisicamente, foi uma oportunidade única, que aqui no Brasil eu não consigo fazer, através dos livros, né? Então, foram 2 anos muito intensos, que eu fui o máximo de lugares e eu consegui. Ah, deixa eu até mostrar o livro para vocês, né? Que eu mostrei naquele videozinho de apresentação, que é esse aqui, né? Gama. Gama é caverna, na língua de Okinawa. Então, esse livro aqui foi meio que um guia, né? Eu fui seguindo, né? Ele mostra aqui, né, por cidades, o que tem lá relacionado à guerra. Então, assim, o que existe, né, de lugares que eu visitei? Eu acho que dá para classificar mais ou menos esses lugares. Primeiro que tem os museus, né, que são muito importantes porque o conhecimento é muito compilado, é muito didático e também muito importante, né, pelo que ele representa, né, os museus. Então tem o Heiwa Kinenkoen, que é aquele principal, né, que fica ali no sul, né, na cidade de Itoman, que é muito bonito, todo mundo vai. Tem o Museu do Himeyuri, que a Miyuki comentou, né, das meninas que foram trabalhar como enfermeiras. Então, esse Museu Himeyuri é dedicado a elas. E aí tem outros museus, talvez menos conhecidos, que atraem menos visitantes que esses dois. Tem o Museu do Tsushima Maru, tem o Museu em Tomigusko, né? Tem também alguns museus sobre história geral, mas que falam muito sobre a guerra, como o Museu em Haibaro, o Museu de Narra, as cidadezinhas também, as cidades, né? Shichoson costumam ter museus sobre a sua própria história, então aí também dá para aprender muito sobre a guerra, a Batalha de Okinawa. Então é isso. E aí tem também monumentos. No Rio Akinenkoen a gente vê, né? Tem muitos monumentos. Tem aquele monumento que é cheio de muros, né? Com os nomes escritos. Esse é um tipo de monumento. E tem outros, assim, não sei se é centenas, mas deve ser. Né? Cada cidade tem o seu monumento em homenagem aos mortos da guerra. Tem monumentos em homenagem às mulheres de conforto. Tem monumentos em homenagem aos estudantes meninos de tal escola, às meninas de tal escola. Então, assim, tem muito monumento, né? Tinha uns também que eu não entendia muito o que que era, né? Mas, assim, em Itoman, perto do Himeyuri, tem um bairro que só tem monumento, né? Então, isso é interessante também, porque eles se preocupam muito com essa questão, né, de homenagear. E aí tem as cavernas, né, também. E as cavernas dá pra gente dividir entre cavernas com infraestrutura, né? Algumas que eu visitei foi com visita guiada, tinha rampa, né? Tinha placas. Então, tem essas cavernas. E tem outras cavernas que só estão lá, né? Que não se sabe, não tem placa, não tem indicação de que pessoas se esconderam lá, de que pessoas morreram lá, né? Então, nesse sentido, esse livro aqui, né, foi muito útil para encontrar essas cavernas, né? Então foi isso, né? Visitei muitos lugares e eu valorizo muito essa experiência porque eu acho que me trouxe foi um modo mais, ai, como eu posso dizer, né? Foi uma experiência mais física, talvez um pouco mais aproximada que a experiência de visitar um museu, porque se vocês quiserem saber mais, tem post lá no blog sobre isso, né? Em como o Heiwa Kinenkoen, que é aquele parque, né, aquele museu lá no sul de Okinawa, ele é muito bonito, né? Você fica triste, mas
você se sente, de certa forma, com uma paz, um acolhimento, porque ele é silencioso, tem vista para o mar, né? Então, apesar de muito triste, né? Tem, né, essa questão de ser muito bonito, né? Agora, as cavernas, elas trazem uma experiência totalmente diferente, de medo físico, de sensação física também, de sentir umidade, sentir o cheiro, sentir o escuro, né, a falta de luz. Claro que você indo visitar nem se compara com a época, né, que as pessoas morreram lá. Mas quando eu comecei a visitar, eu me toquei de coisas assim que eu nunca tinha pensado, né? Por exemplo, numa das cavernas que eu visitei, a guia estava explicando, né, sobre a caverna que foi utilizada como um hospital, que muitos soldados, por estarem debilitados, né, se matavam lá dentro. Então ela falou assim, ó, tá vendo esses branquinhos aqui no chão, esses pontinhos brancos? São dentes, né? E aí você já fica assim, nossa, tipo, tô pisando no dente de um morto, né? E aí você fica pensando, nossa, nunca imaginei, né, que as pessoas ao ficarem enfraquecendo, ao morrerem, não sei, caem os dentes. Então, essa é uma experiência, assim, que eu acho que te traz várias reflexões, né? No meu blog também tem um post sobre o Compaq Noto, que é um monumento que inicialmente ele foi criado, não era um monumento, era um buraco que eles foram jogando os corpos, né? Porque logo que acabou a guerra, as pessoas foram, né, recomeçar a vida. Só que assim, você vai recomeçar a vida, mas tem um monte de corpo ali no seu bairro. O que, que você faz? Né? Você tem que enterrar. Então eles começaram a empilhar esses corpos num local, né? E lá em Itomã, né? Tô falando do caso de Itomã. E foram juntando tudo lá, né? Acho que chegou a quantidade de 40 mil corpos. E, e aí formou um morro, assim, né? Um monte. E as pessoas começaram a ir rezar lá. Pessoas que não tinham encontrado seus parentes, né? Porque as pessoas se perderam na guerra. Então, pessoas que não sabiam se o parente tinha morrido ou não, como, onde estava, elas iam rezar lá, porque para o Tinante é muito importante a questão, né, da reza, de enviar um morto, né, para o plano superior, enfim, então eles iam rezar lá. Então, quando você visita um lugar assim, e você vê assim, você imagina que ali cabiam 40 mil corpos, isso já te dá uma angústia, talvez um choque, uma outra percepção, né, de como que a guerra, em vez de um lugar bonito e silencioso, né, é muito bom esteticamente, né, simétrico. Então essa experiência te traz muitas outras reflexões, eu acho. As duas são válidas, claro, né, mas esse eu acho que foi o meu maior aprendizado, visitar os lugares, né, agora a da minha, o que foi, o que você sentiu, né, então, assim, no ponto de vista mais espiritual, assim, não é saudável visitar esses lugares, né? Em dado momento, eu me senti muito mal, trouxe muitos danos, né, psicológicos, espirituais para mim, mas foi um aprendizado muito importante. Obrigada, Satomi. Nossa, eu nunca havia pensado nessa categorização que você fez, né? Para quem não sabe, eu fiquei também um bom tempinho aqui na aula, eu fiquei lá por 3 anos, né? E eu visitei esses museus, visitei também algumas cavernas, e eu acho que uma coisa muito marcante para mim foi uma das últimas visitas que eu fiz numa caverna. Nós entramos, a gente estava com capacete, né, luvas, lanternas, e o guia levou a gente para dentro da caverna. Ele explicou o sofrimento das pessoas e aí ele falou: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos desligar todas essas lanternas e ficar assim por 1 minuto. Como aí, o que aconteceu? A gente estava em grupo, né? E a gente apagou todas as lanternas e ficou um breu. Você não consegue ver nada.
e depois desse 1 minuto o guia falou, vamos ligar novamente as lanternas. E aí ele falou, o que vocês sentiram? E todo mundo ficou, foi horrível, foi medo, foi agonia. E aí ele falou, imagina, durante a guerra, as pessoas não tinham lanternas, elas não podiam acender fogo, porque elas seriam encontradas na batalha, então elas tinham que se esconder. E foi uma experiência assim, muito marcante para mim, porque acho que hoje em dia, nós que estamos sempre, né, nessa nossa vida cheia de luz, né, energia elétrica, a gente acaba esquecendo, né, de perceber essas coisas, né, o quanto nós somos abençoados hoje e o quanto essas pessoas sofreram, né, na guerra. Satomi, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Sim, só para complementar, né, essa experiência, né, que eu esqueci de falar, que eu também fui numa caverna, no Museu de Haebaru, que eles recriaram o cheiro, né, de uma caverna, assim, com um monte de pessoas vivendo lá. Então, é um cheiro muito, muito desagradável, né? Então, é cheiro de amônia com podre, né? Então, eles falaram assim, imagina você ficar vivendo semanas, né, naquela situação, sentindo esse cheiro, né? Foi horrível. Sim, e realmente visitar esses locais, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vai fazer turismo em Okinawa acaba indo só para o Reiwa-Kinen Koen, né? Que é o Parque da Paz, traduzindo porcamente em português, né? Mas é esse o nome. Ele é o museu mais visitado em Okinawa, porque as pessoas vão muito lá para ver o museu, é claro, mas também para ver aqueles muros onde estão grafados o nome de todas as pessoas que morreram na guerra, sem distinção de nacionalidade. É uma coisa, inclusive, muito bonita na cultura de Okinawa, né?